contemplado pelo Prêmio Funarte Decentrarte em 2019. Esse projeto ele começou presencialmente, com mais de 60 professores inscritos, mas tendo em vista a pandemia e o necessário afastamento social, a gente teve que adaptar as aulas para esse formato gravado. E essa aula de hoje, especialmente, eu adoraria estar com todos vocês. Ia ser maravilhoso, ia ser uma troca muito rica. Por outro lado, o formato gravado também tem suas vantagens, né, gente? Porque pode ser visto a qualquer hora, pode ser visto em qualquer lugar e a longo prazo provavelmente vai atingir um número muito maior do que as 60 pessoas que aqui estariam presentes. E por que hoje é especial? Porque hoje nós vamos falar da criação de uma aula teatralizada, pensada num outro formato, que tenha como objetivo atrair os alunos, criar um momento lúdico, um momento de identificação e reflexões, né? Esses momentos tão próprios do teatro. Então, hoje, nós não vamos jogar com os nossos alunos jogos teatrais ou colocar eles em cena. Nós, professores, vamos para a cena. E como criar uma aula que seja um espetáculo, um acontecimento diferenciado na sala? Uma das maneiras, que eu gosto muito, inclusive, é criando um personagem. Então, pode ser, por exemplo, aquela professora que ama livros, ou a professora mágica que tira histórias de um chapéu mágico, o professor de geografia que é um viajante, o professor de matemática, ele pode ter um tique assim, e de repente ele se vira para os alunos e pergunta: quanto é 5 vezes 3? 4 vezes 7? Pergunta fatos para os alunos assim, aleatoriamente. Uma professora de educação física que já foi treinadora de soldados no exército, ou uma vovozinha que ensina proporções, frações e matemática na sua cozinha portátil, que ela leva para todos os lugares. Por falar em cozinha portátil, eu tenho uma contação de histórias, que é Histórias na Cozinha da Tia Cotinha. E nessa contação de histórias eu levo um forno elétrico e um liquidificador. Então eu preparo um bolo com as crianças e enquanto o bolo assa, que dá aproximadamente 30 minutos, eu vou narrando a história. E aí o cheiro vai invadindo o lugar, assim, as crianças ficam enlouquecidas. É bem legal. E no final a gente ainda faz uma partilha, independentemente do número de crianças, né? É sempre possível dividir ali o bolo com todo mundo, cada pedacinho para cada um. E eles ficam encantados e é uma memória afetiva que eles vão levar para sempre, né? Esse personagem que vocês usarão, ou que criarão, ou que vocês já têm, ele pode ser usado numa aula inteira, ou ele pode ser usado só em momentos específicos da aula. Tá, mas como construir um personagem? Bom, personagem pode ser construído de muitas formas diferentes. As pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso e, na verdade, inclusive quando eu falo várias formas diferentes, não tem uma única forma. Você pode usar de várias formas ou pode criar a sua própria forma, né? A melhor forma para você. Porque não é só a partir do texto de teatro que a gente constrói um personagem. Não é só ali numa rubrica teatral falando a personagem tem 30 anos e é casada e etc, né? Não é preciso ter texto ou ler um texto para se construir um personagem. O personagem, claro, ele precisa de ter um corpo, uma voz específicos, né? E isso pode inclusive ser inserido no texto depois, pode se criar. Eu tenho uma personagem que é a vovó Carmela, que ela surgiu antes do espetáculo, antes do texto, ela já existia. Bom, e como você pode fazer isso? Mas como que eu vou fazer? Pode fazer exercícios teatrais, de improvisação, de repente nesses jogos mesmos que a gente propõe aqui na oficina para que sejam dados com as crianças, você pode ali criar um personagem, surgir um personagem forte e usar esse personagem. Também pode construir a partir de imagens que remetam a situações vividas, qualidades psicológicas do personagem. E a partir das imagens vai buscando o corpo dessa figura, né? Um corpo fechado, um corpo aberto. E aí é importante fazer uma pesquisa física, né? Experimentar esses movimentos, essas vozes. Essa voz,
nossa personalidade única. Uma outra forma, que é a minha preferida, é observação na rua. Gente, todo ator é um grande observador. A gente fica ali na fila do banco, na fila do ônibus, passa pelas praças, observando as pessoas. E olha, eu posso garantir que tem personagens na rua que, se a gente visse numa novela, num filme ou num palco, a gente ia falar assim, isso aí é muito exagerado, porque são pessoas interessantíssimas que andam pela rua, né? O teatro contemporâneo, né? Ele traz diferentes recursos, ele traz muito isso, essas criações de formas diferenciadas, né? Inclusive nos textos e nas peças teatrais, que trazem personagens como animais, por exemplo. Quando eu falo de criar personagens através de imagens, tem um jogo que eu uso muito para mim mesma e também para os atores quando eu estou fazendo preparação de elenco ou quando eu estou com alguma turma de teatro, que é pegar gravuras de revista. Então eu tenho em mente que o meu personagem é uma mulher, é uma mãe. É isso que eu sei. Então eu vou ali folheando revistas, eu vou achando revistas antigas, essas que a gente tem mesmo para fazer trabalhos escolares, né? Ainda tem, né? Quem é do meu tempo ainda usa isso. Então eu seleciono ali imagens. É muito importante não ficar racionalizando muito, porque às vezes eu estou pensando numa mãe, mas uma imagem de um animal ou a imagem de um homem me chama muito a atenção. Então, se essa imagem vai passando, a imagem chamou a atenção, marca essa imagem. E aí a gente pode escolher de 3 a 5 imagens. E eu vou reproduzir a postura da gravura, da personagem da gravura. Como que ela está, qual a posição das mãos, para onde que ela olha, como que ela projeta o seu corpo. Vou pegar então os 5 formatos, né? A imagem aqui, a outra aqui, a outra aqui. E vou fazendo transições dessas gravuras que eu me propus a pesquisar. E o legal é em cada posição que eu paro, cada imagem que eu copio ali da revista, eu também observe internamente o que está acontecendo. Então, quando eu faço isso aqui, eu me sinto metida, eu me sinto forte, eu me sinto arrogante. Quando eu faço isso aqui, é ruim fazer isso aqui, me dá um mal-estar, dói um pouco o ombro aqui, é difícil para mim fazer isso aqui. E dentro dessa análise, eu vou criando também uma dramaturgia para o meu personagem. Então, esse personagem, vou falar disso que eu falei lá, a professora de educação física que cria uma personagem que foi treinadora do exército, né? Então, essa postura para essa personagem, o que isso traz, né? Outra forma que eu uso muito é escrever a biografia desse personagem. Então, eu quero criar uma personagem que é uma mãe. Tá. Então, como que essa mulher se chama? Essa mulher se chama Maria. Tá, Maria do quê? Maria do Rosário. Tá, então a Maria do Rosário, ela é casada? Não, ela é uma mãe solteira. Tá, e ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmãos. E aí é legal escrevendo. Ou então pode gravar também no celular, mas pra gente ter o registro dessa personagem. Porque a partir dessa história, eu vou construir também uma dramaturgia. E é muito legal, porque principalmente as crianças fazem questionamentos muito importantes dos nossos personagens. Eu descubro muito dos meus personagens conversando com as crianças. Porque elas perguntam assim, mas você tem quantos anos? Qual que é seu nome? Como que seu filho se chama? Tem uma personagem que contracena comigo numa peça que é a Ariela. E a Ariela tem um macaquinho de pelúcia que ela chama de ursinho, né? De pelúcia, mas é um macaco. E a gente já seguia com esse espetáculo há algum tempo. E um dia uma criança na escola perguntou pra ela assim, qual é o nome do seu ursinho? E não tinha um nome ainda. E aí a personagem foi muito honesta com a criança, falou assim, ele ainda não tem nome, você quer dar um nome pra ele? E aí a menina falou, Sudi. E agora, já há um tempo, há alguns anos, a pelúcia da personagem passou a se chamar Sudi.
Quanto mais informações eu tenho de uma personagem, mais rica ela vai ser. Porque a gente tem as características físicas, mas temos também características psicológicas. Ninguém é bravo à toa, ninguém é bonzinho demais à toa, ninguém é irônico à toa. Tem toda uma história de vida, as pessoas com quem eu convivi que vão fazer com que eu seja dessa forma. Por que uma pessoa se posiciona assim quando se encontra com outros seres humanos? Talvez, não sei, uma possibilidade é que tenha sido uma criança que era sempre preterida pelas outras, que era criança que não conseguia se impor, ou uma criança que teve um pai, uma mãe ou um cuidador que sempre se impunha dessa forma, e ela aprendeu a se relacionar com o mundo assim, né? Com o peito aberto, uma postura desafiante, uma postura desafiadora. Pode ser. Essa resposta você vai encontrar entrando no seu personagem, que é também você. Afinal de contas, se eu for representar o mesmo personagem que você, os nossos personagens serão bem diferentes, porque eu coloco também da minha vida, das minhas crenças, do meu jeito no meu personagem. Outra forma muito interessante de se criar um personagem é colocar uma música. Simples assim. Eu quero criar um personagem, eu não sei nada sobre ele, então eu busco uma música clássica, um jazz, de preferência uma música que não tenha letra, uma música que traga essas imagens. E aí, ouvindo essa música, você pode fechar os olhos e virão automaticamente muitas cenas. Permita, deixe a sua imaginação viajar, como numa meditação mesmo. Talvez venham imagens que pareçam não fazer o menor sentido, mas essas imagens têm muito para dizer sobre o seu personagem. Por exemplo, se vier um animal, me vem um pássaro. Aqui agora, conversando com vocês, nesse momento me vem um pássaro. E talvez esse personagem não seja um pássaro, mas ele tem esse espírito de liberdade do pássaro. Ele alça voos como pássaro, né? Então, no exemplo do professor que viaja muito, o professor de geografia, que vai em vários lugares e traz informações sobre clima, vegetação, sobre regiões, sobre países, sobre pessoas. Esse professor também tem na movimentação, ele tenha algo de um pássaro, algo fluido como um pássaro. Ou talvez, para compor esse personagem que veio como um pássaro, o professor possa usar um chapéu com uma pena, um brinco com uma pena, enfim, algo que faça sentido na composição do personagem, mas que não tem que ser necessariamente explicado, a gente não tem que explicar tudo. Tem uma coisa que eu aprendi que é, o que está daqui para trás, a plateia vê muito mais do que o que está aqui. Quando a gente está aqui conversando, talvez uma fala minha faça sentido para você pelo que eu já vivenciei e não necessariamente pela frase por si só. Essa frase escrita, sem essa troca, mesmo que virtual entre a gente, ela talvez não faria tanto sentido. Essa é a mágica da composição dos personagens. Tá, eu não quero um personagem, mas eu quero uma aula diferenciada. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos pegar o exemplo professor de geografia que viaja. Eu posso ser eu mesma, sem mudar nome, sem mudar gestos, sem mudar meu corpo ou minha fala, ou nenhum adereço, e simplesmente usar objetos. Os objetos são muito ricos. Então, por exemplo, a aula vai ser sempre especial quando o professor chega com uma mala. As crianças já vão olhar, já vão observar, já sabem, os adolescentes também, já sabem que dali vai sair uma aula especial. Então, eu coloco elementos teatrais dentro da minha aula. Ou então eu tenho um chocalho. Eu não estou criando uma personagem diferente, eu não estou usando uma roupa diferente, mas eu crio um aviso sonoro, um sininho, que os alunos vão ouvir e entender que aquele ali é um momento especial da aula. Ou então eu posso criar a minha aula com culinária, fazendo
docinhos, fazendo alguma receita muito especial numa aula de matemática, por exemplo, e trabalhar aquilo com a intenção da teatralidade, não necessariamente criando um personagem ou criando-se uma história, mas de modo que as crianças saibam que naquele momento a nossa sala de aula, ela se transformou numa cozinha. Nós estamos criando um cenário, porque são esses os elementos teatrais, né? Eu tenho um cenário, eu tenho um texto, eu tenho um personagem. E eu posso ter os três ou posso ter um elemento apenas. Então eu posso criar o ambiente. Essa aula pode ser especial. Mas aí eu já faço isso, porque eu já levo as crianças, do lado da escola tem uma praça, ou tem um pequeno bosque, eu já levo as crianças para lá. Sim, você leva as crianças para lá e essa aula é muito especial. E o que eu estou propondo é que coloquemos a intenção teatral nessa aula. Então nós podemos dar um nome para esse bosque, ou que seja simplesmente o bosque, mas hoje a aula será no bosque. E criar regrinhas e criar às vezes alguns códigos com as crianças pode facilitar muito. Por exemplo, o bosque é um bosque encantado. Quando nós entramos nesse bosque, os nossos ouvidos triplicam de tamanho e a nossa boca fica reduzida, de modo que a gente começa a ouvir ruídos minúsculos por toda a natureza. Assim, nós criamos uma situação teatral dentro de uma aula que já é uma aula especial. São várias formas de fazer isso. E se você estivesse aqui hoje comigo, você iria me dar várias ideias, iria me ensinar muitas coisas diferentes também. E por isso que eu falei no início que seria incrível ter você aqui hoje. Mas eu confio nos encontros da vida, eu acho que um dia nós vamos ainda poder trocar essas ideias. Bom, então a gente falou aqui sobre personagens, sobre criar um cenário e temos também o texto. O texto também pode ser diferenciado. Eu posso criar uma narrativa diferente para uma determinada aula. Eu falei do professor de matemática, né? Eu vou ensinar matéria nova. Então, o dia da matéria nova é o dia da atenção total dos alunos. Foco total. Hoje é dia de aula nova, porque a qualquer momento eu posso me virar, apontar para qualquer um de olhos fechados e você, 4 vezes 3. Então, vai ser uma aula que já vai criar um estado diferenciado nos alunos, um estado de atenção que não é o estado normal de todas as aulas. Porque não é em todas as aulas que a gente traz um conteúdo novo para os alunos, uma explicação de conteúdo novo. Se nós estamos trabalhando escrita, por exemplo, bilhetes, cartas, várias formas, o professor pode se tornar um carteiro e não precisa necessariamente de estar com a roupa ou nada disso. Ele pode arrumar um embornal e colocar ali as cartas e chegar um dia com as cartas que esses alunos escreveram, distribuindo para cada um, fazendo de repente uma voz diferenciada ou não. Ele já está criando ali um evento teatral no momento em que ele se coloca como carteiro. E a partir do momento que a gente se abre para o personagem, que a gente se abre para possibilidades novas, outras ideias vão surgindo. Tem uma parábola da tradição cristã que Jesus conta, que é do fazendeiro, que dá talentos para as pessoas que trabalham para ele, e ele segue viagem. E alguns desses trabalhadores, desses empregados, com medo de perder os talentos, enterram esses talentos. E outros usam esses talentos. Quando esse patrão chega, esse senhor chega, ele descobre que alguns multiplicaram os talentos e outros estavam lá enterradinhos. É exatamente assim que acontece. Se você começar a se abrir para personagens, para criar aulas diferenciadas, de repente você vai descobrir potencialidades e talentos que você nem imaginava. De repente você já vai estar cantando, já vai estar compondo, escrevendo dramaturgias, criando peças para a sala de aula, inventando seus próprios jogos teatrais, porque assim é a vida. Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se joga na vida, mais surpresas
ela nos traz e nos oferece. E mais grato ficará o nosso Senhor, seja quem for, com a nossa boa aplicação dos nossos talentos. Beijos e até nossa última aula, que já é a próxima.